Olá, gente querida, seja muito bem-vindo. Estamos começando a segunda edição do nosso programa, do nosso podcast Bênção Recebida, Vida Renovada. É o segundo programa, né? É a segunda edição e a repercussão do último programa foi incrível. Agradeço muito pelo carinho de todos. Foram muito comentários, né? Muita gente comentando. Pessoal que gostou. Então, assim, fiquei muito feliz pela presença de vocês, né? Pelas visualizações, pelos comentários. E você está chegando pela primeira vez aqui, caiu aqui nesse vídeo. Quero falar para você, né? Curte, compartilha, já toca aqui nesse botão aqui, ó, para começar a seguir o nosso canal. Manda para um amigo seu, um colega, um vizinho, para que ele também possa ser abençoado, assim como você está sendo, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar? Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e render graças, Senhor, e te agradecer, Pai querido, mais uma vez, pela oportunidade, ó Deus querido, de estar na sua presença, Senhor Deus querido, porque é sempre bom, Senhor, estar falando da sua palavra, Deus querido. Ó Deus amado, que a mensagem, Senhor Deus querido, que for falada neste local, Senhor, que ela venha alcançar vidas, ó Pai querido. Ó Deus querido, que ela venha transformar vidas, Senhor. Eu tenho certeza, Pai querido, que pessoas que estão vendo agora nesse exato momento, ó Deus querido, este vídeo, este podcast, ó Pai amado, vai se enquadra, Deus querido, nas situações que serão abordadas, ó Pai amado. Ó Deus querido, eu te peço, ó Pai querido, que venha transformar a vida de cada um, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Hoje estamos também felizes, contentes, porque nós temos aqui um convidado especial, tá? Eu fiz um convite e ele prontamente atendeu, né, com muita alegria. Então, assim como ele sentiu alegre, né, e feliz pelo convite, eu também estou sentindo aqui lisonjeado por estar aqui, tá bom? É o evangelista Marcos Andrade. Ele está aqui conosco, então a gente vai ter um bate-papo, a gente vai começar aqui e eu vou começar já entrevistando ele aqui, né, perguntando aqui a respeito da sua trajetória. Se puder contar para nós aqui um pouquinho, para que o público, né, possa te conhecer. Eu sei que muita gente que está assistindo já te conhece, e tem aqueles que estão chegando aqui que ainda não te conhecem, mas que agora vai passar a conhecer. Então, se puder falar um pouquinho, se apresentar para nós, falar, né, o seu nome, já falamos, Marcos Andrade, mas a sua biografia, um pouquinho da sua trajetória até aqui. Primeiramente, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Fui convidado, me sinto muito feliz de estar aqui. Para mim é um prazer muito grande, uma honra participar aqui junto com todos vocês. Como já disse, meu nome é Marcos Andrade. Hoje servimos a Cristo no Ministério de Evangelista, na Igreja Evangélica Congregacional em Campos Elíseos. Meu pastor-presidente, pastor Ronaldo Santos, nos deu a bênção para estar aqui. E assim, nós temos uma trajetória um pouco diferente, se não até igual também, de outras pessoas. Como assim? Quando ainda criança, nós servíamos uma religião. E com 7 anos de idade, meu tio encontrou a Cristo e nós fomos todos para o Evangelho. Só que eu fui para a denominação, não sei se eu posso falar a denominação, que é da Igreja Universal, e passei um tempo lá, 5 anos, dos 7 aos 12 anos. Só que eu não era um cristão. Eu fazia parte da igreja, mas não era um cristão. Não tinha vontade de ler Bíblia, não tinha vontade de orar. Eu só iria para a igreja com meu tio e com minha família, que se converteu aos caminhos do Senhor. Com 12 anos de idade, a gente foi para o mundo, fazia a lambança do mundo, né? Por conta de amigos. Passamos um período no mundo. Quando chegou em 2006,
esposa, nós começamos a namorar, tá, esse trabalho todo, e um belo dia, fora do caminho do Senhor, eu, em frente à casa da minha mãe, qualquer porta de quarto, qualquer tampa de alguma coisa, a gente fazia o ping-pong. Na rua, aquela galera jogando ping-pong. E 2 amigos meus de infância, que aceitaram a Cristo, estavam trilhando, até na Assembleia de Deus Renovada, Ministério de Águas Purificadoras, do meu amigo pastor Ezequias Melo. Eles evangelizando, acabou evangelizando a mim. E o que aconteceu? Fui convidado a ir à igreja. Falei, Assembleia, cara. Poxa, eu tinha já uma resistência muito grande pela Assembleia por conta dos gritos, né, das correrias, do roda-roda. Então, falei, não, me escandalizava muito, né, com a Assembleia. Não quero esse negócio de glória a Deus, aleluia, não quero não. Não, mas vamos lá, faz uma visita. Rapaz, eu estava voltando, acabando de sair de um mundo muito complicado, ao ponto de ouvir da minha mãe, que eu era o desgosto da família, a desonra da casa. Jesus. Minha mãe não deixava eu dormir dentro de casa, ao ponto disso. Então, você vê o que eu fiz quando, na minha adolescência, antes de conhecer minha esposa, quando minha mãe falou para mim que se ela soubesse de todo o problema que eu causei, que eu iria passar por isso, e iria fazer ela passar por isso, ela falou para mim que não iria me ter, porque eu queria que ela me tirasse. E ela brigou com meu pai para que eu pudesse nascer. Então aquilo acabou com o meu psicológico, então eu decidi mudar. Então quando os amigos me chamaram, até então não fui. Me chamaram numa terça, eu não fui. Me chamaram na quinta, eu também não fui. Me chamaram no domingo, também não fui. Na outra semana, eu fui numa quinta-feira. Aí, meu amigo, você sabe quando o pregador está na unção, é só Jesus. Estou sentado lá atrás, o pastor está pregando na frente, e nessa que ele está pregando lá na frente, ele fala assim, a minha vida inteira, tudo que eu passei. Chamei o Rodrigo, o pastor Rodrigo hoje, e falei, você falou alguma coisa de mim para o pastor? Só pode. Esse camarada pregou a minha vida aqui. Pô. Não, tem alguma coisa errada. Não falei nada não, Marcos. Falei nada, fica aí tranquilo, falei nada. E eu comecei a sentir o desejo, né? Caramba, eu preciso voltar. Preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar. Isso em 2008. Preciso voltar, meu Deus. Falei, eu vou voltar, mas calma aí. Se é Deus que está falando através da boca dele, eu quero um sinal. Vou ficar quieto aqui na minha, ninguém sabe que eu estou querendo voltar. Se ele já tinha feito apelo, eu não fui. Se acontecer alguma coisa aqui, eu volto. Não deu outra. Qual é o ritmo da Assembleia de Deus? Qual é o culto eclesiástico, a função eclesiástica? Você começava com uma oração, 3 louvores da harpa, palavra introdutória, oportunidades, oferta, palavra final, sim, apelo, bênção apostólica, acabou o culto. O pastor fez o apelo, ao invés de fazer a bênção apostólica, ele chama uma das filhas dele, a Fernanda, e fala assim, ó, Deus tocou no meu coração para você cantar um louvor antes da palavra, da bênção apostólica. E ela começa a cantar a música da Jamile. Seu coração te diz que não tem jeito, meu Deus. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. Eu falei, meu Deus do céu. Já tinha saído da liturgia, né? Meu Deus do céu. Tava com aquela liturgia. Já era o mundo espiritual embaralhando tudo. Aí começou as circunstâncias, diz que é impossível. Foi a primeira vez que eu ouvi essa música. Falei, meu Deus, aí eu já estava como no banco, já chorando. Aí antes dela terminar, eu fui para frente e levantei a mão. Aí, aquela toda cerimônia, Senhor, recebe-me como seu servo, pois eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Então ali comecei a trilhar o bom caminho. Porém, eu tinha um problema.
Eu morava já com a minha esposa, mas não era casado. Então o pastor me acolheu, falou, não, fica aqui na igreja, fica congregando, você não vai participar da ceia, não vai participar dos cultos, porém fica aqui congregando, até você acertar a sua vida. E nessa que eu fiquei, eu não sabia ler Bíblia, não gostava de ler a Bíblia, não gostava de orar, eu só estava lá. Um belo dia, esse segundo amigo meu que me evangelizou, o Jonathan, falou assim, Marcos, estou vendo você finto, olhando assim para frente, o que houve? Poxa, o que eles estão fazendo? Porque na Universal só o pastor prega. Sim. Só o pastor ensina, faz tudo, é o pastor. Aí eu falei, não, o que eles estão fazendo? Eles estão pregando. Isso é pregar? Falei, poxa, que legal. Será difícil pregar? Aí ele falou assim, rapaz, para nós te ensinar é mais difícil, porque nós não somos pregadores assim, mas eu vou te dar um DVD de pregação, 2008. E ele foi e me deu um DVD de pregação, como se fosse hoje, foi o gatilho. Foi como se apertasse o botão e a máquina começasse a rodar. Como? Quando ele me deu esse DVD que eu olhei, estava escrito assim, Asaf, um milagre no santuário, pastor Marco Feliciano. Foi a primeira mensagem que eu ouvi na minha vida. Asaf, um milagre no santuário. 20 minutos de palavra eu já estava chorando muito. Aí eu falei assim, a partir de hoje eu quero ser um pregador como esse homem. Só que eu não sabia, não podia por conta da situação. Eu comecei a assistir várias pregações do pastor Marco Feliciano, virei fã-clube. Ali não tem como, né? Não tem como. Eu virei fã, rapaz. Eu via os meninos pregando assim, eu falei, mas eles pregam diferente. Eles rodavam, pulavam, e eu via os golpes do Marco Feliciano. Eu falei, rapaz, um homem é brabo. Que isso, pregando. Aí foi passando o tempo, foi passando. Em 2010, eu consegui casar. Então eu fiquei 2008 e 2009. Em 2010 eu consegui casar. Aí o pastor já me colocou como auxiliar de trabalho. Passou um tempinho, me separou, diaconato. Tudo ali naquele período. E eu falei, pastor, eu queria pregar, mas eu não sei pregar. Eu vejo o menino pregar, eu não sei nem ler a Bíblia direito. Aí o pastor falou assim, pastor Ezequias, aguarde que Deus vai fazer algo bom na sua vida. Aí teve uma festividade de jovem da igreja e eu ficava no teclado, fingindo que estava tocando no teclado ali. Aí hoje é o pastor Robson, da Assembleia de Deus Mundo para Cristo. Sim. Então o pastor Robson lá era um evangelista. Foi o pastor Ezequias que ordenou ele a pastor. Então ele era um evangelista. Então ele pregou muito nesse dia, mas pregou extra, mas pregou tanto. Eu falei, rapaz, como esse cara prega. E ele virou para mim, falando em línguas, e entregou, homem, porquanto eu falo assim contigo. A partir de hoje farás coisas que tu nunca fez. Verás coisas que nunca viu, porque eu, Senhor, tenho te ouvido dizer, quero ser um pregador. Pela primeira vez eu recebi uma profecia. Aí eu falei, não, tem uma coisa errada. O que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu peguei a Bíblia para ler, para saber se o que ele falou estava certo. Ou seja, eu já não li a Bíblia. Já comecei a fazer coisas que eu não fazia. Sim. Comecei a ler a Bíblia. Aprendi que eu tinha que orar para ler a Bíblia. Aí comecei. Aí, a partir daí, o pastor Ezequias, junto com a igreja, pagou um curso de missões para mim, pela EMAD, Escola de Missões da Assembleia de Deus, no pastor Elias, lá na Rua Bitiva, que é a Assembleia de Deus Fonte de Água Viva. Sim. Então, estudei lá com o saudoso pastor Aloísio. Nossa, que pastor, gente. Que professor que eu tive. Nossa, foram 2 anos da minha vida que, se eu pudesse, eu voltava lá atrás. Muito bom, aprendi muito. E dali eu comecei e não parei. Comecei a fazer teologia várias vezes. Inclusive, há pouco tempo eu estava fazendo mais ainda. Então, a partir de 2010, já estudando, finalzinho de 2010, eu comecei a pregar. Só que, como eu disse, eu era fã do pastor Marco Feliciano. Sim. Muito fã. Acho que a maioria dos pregadores... Maioria dos pregadores, fãzaço do pastor Marco Feliciano. E então, assim, se eu tivesse uma oportunidade de um dia conversar com ele, eu falaria dessa forma, olha, a mensagem, Asaf, o milagre no santuário, foi o gatilho para eu ser um pregador. Só que eu era tão fã que eu queria pregar igual. Então eu via a mensagem e imitava, repetia a mensagem toda no culto. Eu memorizava. Muita gente, o evangelista, começou dessa forma. Sim. Eu acho que muita gente tá vendo a gente aqui
hoje aqui, vendo aqui, escutando o seu relato, eu acho que está se vendo nessa história, porque não é a primeira vez que eu escuto um relato desse tipo do pastor Marco Feliciano, né, como uma referência e que começou dessa forma, né, fazer igual, imitando ali, no caso, a forma de pregar, o jeito, aquele trejeito dele ali. Até os golpes. Meu amigo, até as frases que ele falava do queixo de ferro, língua de concreto, umas coisas assim, eu falava. Aí, então, o que acontece? Qual é o perigo? Eu tive esses dois problemas no meu ministério. Sim. O primeiro perigo foi imitar muito a pessoa. A unção é dele. Deus deu o formato para ele e não foi para mim. Então eu comecei a imitar. Isso começou a causar desconforto. Mas muito desconforto na igreja que eu estava. Eu lembro-me que a igreja estava cheia. Até então não era pastor ainda, mas era missionária Márcia, a mãezona minha. Ela vai estar assistindo. E a mãezona minha. Eu estava pregando uma mensagem em Salmo 33, mas eu bati tanto no povo. E o povo não dava glória. Eu comecei, se você não der glória, eu vou orar a Deus, ele vai enviar um anjo aqui, vai dar um soco no teu queixo, vai quebrar esse queixo seu de concreto, essa língua de aço. Meu amigo, foi o que Deus permitiu para o meu ministério crescer. Por quê? A missionária Márcia, depois do culto, eu fui se gabar com ela, eu já comecei a ficar um pouquinho soberbo, estava estudando um pouquinho, já sabia um pouquinho sobre as 7 dispensações, já, né? E então eu fui se gabar, olha aí, viu a mensagem aí? Poderosa, nível de Gideões. Aí ela falou assim, então quer dizer que você gosta de orar a Deus para mandar anjo? Ele me chamou assim, Marcos, eu vou só falar para você, porque eu sei que você é um filhão para mim. E aquilo ali mudou meu ministério. Mudou, você não faz ideia. Imagino. Não está como é hoje, que hoje eu, graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, eu me sinto um pouco mais fixo, firme, alicerçado, estruturado. Mas o que acontece? Quando ela falou comigo assim, pega a sua Bíblia, eu peguei. Ela, abra a sua Bíblia e me mostre um anjo dando soco no rosto de alguém. Me mostre Deus batendo em alguém, como você disse. Aquilo ali me quebrou. Que aula, hein? Não, eu tive uma mãezona, me dá conselhos até hoje, eu respeito muito, é minha retaguarda na oração, irmão. Porque ela foi um dos alicerces que me segurou nessa época. Sim. Porque eu fiquei triste, eu não queria pregar mais, porque eu estava iniciando. Mas depois dessa injeção, ela começou a cuidar de mim. Eu voltei a pregar em todos os lugares. Aí comecei, prega aqui, prega lá, prega ali, prega aqui. Só que 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, eu já pensava que estava famoso. Cartazes, todo lugar estava o Marcos. Só que antigamente não era esses folding, banner de celular, você mandava a gráfica fazer aquele cartaz, botava nas esquinas, na porta da igreja, aí você estava lá com a mão assim, tirando foto bonito. Aí então eu pensava que pregava nada extra, contava a história da Bíblia, não aplicava nada em ninguém, e pensava que pregava muito, já olhava para o povo de cima para baixo. Já exigia, se você me chamasse para pregar na sua igreja, eu já falava. Vigilhões da Celebrai, nesses cultos e por aí. E eu conheci o pastor Leandro. E assim, a soberba me bateu forte. O pastor Ezequias chegou para mim e falou assim, Marcos, estou preocupado com você. Você está soberbo. Ao ponto de chegar no culto da minha igreja, o pastor pregando, eu queria ir embora. Porque o pastor não preparava uma palavra exegética. Não preparava uma palavra com esqueleto homilético. Introdução, desenvolvimento, tópicos, aplicação. Não fazia isso, conclusão.
Eu queria ir embora, reclamava, murmurava, falava, Sim. vou fazer o que aqui, cara? Que mensagem que eu estou ouvindo? Sim. E isso precedeu a minha queda. Foi quando eu tive a queda em 2016. Tive a queda em 2016, fiquei fraco na fé, entrei para dentro de uma caverna, meu amigo, e não saí mais. Fiquei 2017, 2018, 2019, 20 e 21 na caverna. Ó. Só ficava em casa, jogando em computador, fazendo live. Não saía para nada. Não acompanhava minha esposa para os eventos, aniversário, minha esposa ia sozinha. Por conta de soberba. A soberba precede a nossa queda. Precede. Ponto. E eu sei porque eu vivi isso. Só que graças a Deus, e no início de 2022, que eu quase perdi minha família, eu quase perdi em 2016 e quase perdi em 2022. Ficou pela linha, a linha. Foi a primeira vez que eu tive crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu fui parar dentro de um posto, tomar soro, e o médico ser usado para mim. E então, em 2022, eu quase perdi minha família, minha esposa me deu uma nova chance, minha família me deu uma nova chance. E ela falou assim, só te dou uma chance com duas condições. Número 1, vende esse computador. Aí eu vendi. Ó. Número 2, volta para a igreja para ser servo de Deus. Aí eu fui pesquisar, procurar, visitar igrejas e acabei ficando na congregacional onde eu estou hoje, que eu pregava sempre lá. Sim. Mas eu acabei ficando lá, conheci meu pastor Ronaldo, um homem de Deus, igreja boa, que gosta da Bíblia Sagrada, da palavra, ama a palavra e a oração. O pastor me deu muito conselho. Aí sim, com estrutura, sabendo onde pisa, nos degraus, aí sim hoje eu consigo ministrar a palavra do Senhor. Não conto a história, eu prego a palavra do Senhor. Tanto para você que está aí nos vendo, quanto para quem está dentro da minha casa. Eu prego a palavra do Senhor desta forma, mostrando, porque um dia eu já vivi. Então esse é o meu ministério. Corro daqui, corro de lá, brigo ali, brigo aqui, faz assim. Hoje, toda segunda-feira, damos aula de teologia pela ETAD na ADCCAM, que é a Assembleia de Deus Central do Cangulo, pastor Rodrigo Xavier. Apoiamos eles lá, damos aulas, ajudamos o povo. Não tenho medo nenhum de passar todo o conhecimento que eu adquiri durante esse tempo para os alunos. Quanto mais pregadores, para mim, melhor. Sim. Porque vai me ajudar, eu vou ser menos sobrecarregado. E aí, então, eu mudei. A minha referência no início era Marco Feliciano. Quando eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada de uma forma mais teológica, porque hoje eu não leio mais a Bíblia, e até aconselho a você, a partir de hoje, não leia mais a Bíblia. Medite nela, estude ela. Quem lê a Bíblia, lê livro comum. Agora, se você meditar nela, você vai ver que ali dentro tem uma codificação que o Senhor vai trazer para a sua vida e vai revelar o oculto por trás das Escrituras. Então, hoje, a minha referência é o pastor Elson de Assis. O pastor Marco Feliciano foi o start. Mas a minha referência é o pastor Elson de Assis. Pastor Elcio prega, né? Referência. Minha referência, veterano. Referência por quê, Marcos? É porque o formato que ele prega. Ele usa ele faz a exposição da Bíblia no método do sermão textual. Ele pega um versículo e extrai pelo menos lições daquele versículo. E eu gosto de pregar assim. Antigamente eu contava história, como o Marco Feliciano conta histórias. Sim. Hoje não, hoje eu prego extraindo para a minha vida, costumo dizer isso, só que igual aquele cientista louco, que faz ali aqueles movimentos dele, faz aquelas licor, faz um montão de coisa ali, Sim. umas experiências, aplica em si mesmo, se treme todo, sente o efeito e é bom, passa para o povo. Então eu faço isso. Eu preparo a mensagem, não consigo escrever esboço, não consigo escrever a mensagem, eu preparo ela pregando para mim mesmo, em voz alta. Eu ando na rua pregando.
Estou lavando louça para minha esposa? Estou pregando. Estou tomando banho? Estou pregando. Ao ponto de eu começar a falar o versículo, de tanto eu ficar falando dentro de casa, meu filho termina. Então, assim, hoje minha referência, pastor Marco, é o pastor Elson de Assis. Sim. O formato. Até então, que eu não posso gritar muito, eu perco a voz. Se eu tivesse um poder vocal, igual do pastor Leandro, que esteve aqui semana passada, o camarada prega no tom lá em cima, eu não consigo. Eu preciso pregar falando, subo depois desse de novo. Então, essa é a nossa trajetória. Claro, de forma resumida, senão o povo iria fazer vigília conosco aqui. Mas hoje, graças a Deus, tenho uma família abençoada, uma esposa que é sem palavras, irmão, sem palavra, me apoia. Poxa, ontem ela me deu uma Bíblia de presente, poxa, de estudo. Ó. Então, assim... Acredita no ministério, né? Acredita, crê, apoia o ministério. E, assim, você esposa, você até marido que tem uma esposa, que também tem um ministério da palavra, um ministério difícil, não é um ministério de outdoor, não é luxo. Não é luxo, pelo contrário. É muita oração, é muita dedicação. Você passa tempos demais estudando a Bíblia Sagrada do que brincando com o filho. Então é muito importante, você que é marido, você que é esposa, que o seu companheiro ou a sua companheira tenha um ministério da palavra, apoie, acredite, creia no ministério da palavra, porque está salvando vidas, está mudando a história de muitas pessoas, assim como a minha foi mudada, assim como a sua foi mudada, está para ser mudada. Tá bom? Benção, evangelista Marcos. Olha, eu acredito que muita gente aqui se viu nesse relato. Né? Muita experiência boa, né? Uma história autêntica, né? A autenticidade, né? A gente vê, a gente sente essa presença. Então, eu já escutei vários relatos, né, parecidos, então acredito que muita gente se viu, né, nesse relato, nessa história, e isso ajudou a esclarecer algumas coisas, né, principalmente na parte que você relata, né, do apelo ali para vir para Jesus. Eu perguntei isso também para o pastor Leandro, né, o que mais faz a pessoa ficar ali retida ali e na hora do apelo não se converter, que não foi no seu caso, né? Você já estava ali se derramando na palavra, o pregador falou a sua vida. Então, assim, já é um relato diferente do que foi falado aqui. Então, é muito bom a gente trocar essas experiências para que cada um que nos assiste aqui possa se ver e se enquadrar. E, às vezes, uma dúvida que tem ali na cabeça, a pessoa acaba tirando essa dúvida, né? Esse conteúdo está sendo muito edificante para as vidas que estão ali. Glória a Deus. Evangelista, a produção aqui nos separou umas perguntas aqui e a gente tem um tema, né? Intimidade com Deus em uma rotina corrida. Opa, um tema real, de agora. Sugestivo? Muito, esse tema aí é o tema real, é de agora, o que nós vivemos. É o tema da essa nossa geração atualidade. É uma geração da correria? Muito. Olha, rapaz, eu estava, como eu disse, desde 2010, nós viemos estudando teologia, e há pouco tempo eu estava estudando pelo Instituto Bíblico Norman Geisler, o IBNG. E assim, uma teologia sistemática de outro mundo, de outro nível. Criado por biblicistas, amantes da Bíblia. E nós estávamos num dia desse, estudando na sala de aula, e foi feita essa pergunta para o professor. E perguntaram assim: pastor, que era o professor lá, por que hoje em dia pessoas não são usadas como os profetas de antigamente e como os apóstolos foram usados? Como Pedro, que passou e a sua sombra curava, como o próprio Pedro na Porta Formosa estendeu a mão e disse: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome do Senhor Jesus o Nazareno, levante e anda. E o camarada levantou e andou. Como o próprio Paulo, com o suor do seu rosto, acabou curando uma pessoa. Aí perguntaram para mim, para esse pastor, não era eu,
o porquê as pessoas não são mais usadas dessa forma. Aí o pastor entrou nesse tema, de uma forma não direta, mas indireta, mas ele falou assim, é porque hoje nós não queremos deixar a correria dos trabalhos, dos serviços, dos empregos, hora extra, acorda cedo, chega tarde, para ter o conforto do Netflix, ter o conforto da internet, que é poderosa, ter o conforto de um outro aplicativo, ter o conforto de sair com a família. Então, nós não queremos abrir mão disso. Então, o que o camarada faz hoje, o homem ou a mulher? Trabalha demais. Acorda cedo, chega tarde, faz serão. Fica na correria. Quando está em casa no final de semana, vai fazer algum biscate. Hoje em dia, a moda é o Uber. Sim. Uber moto, Uber carro. O camarada trabalha, chega do trabalho, vai fazer Uber. O camarada trabalha, final de semana vai fazer Uber. Então não quer mais tirar uma dedicação a Deus para ter uma intimidade. Veja bem, eu costumo dizer isso quando eu estou dando aula. Nossa vida com Deus é realmente um verdadeiro relacionamento íntimo, como marido e mulher. Por isso que a Bíblia trata a igreja como uma noiva do Cordeiro. Se você pega uma pessoa, um jovem, vou botar o exemplo do Marcos. Marcos Andrade está conhecendo a irmã Valdenice, que é minha esposa. Te amo, esposa. Eu estou conhecendo ela. Marquei com ela em uma praça. Vou lá conversar com ela, certo? Estou começando um relacionamento. Chego lá, a irmã Valdenice começa, PPP no ouvido. Conversa, fala. 2 horas falando. Na hora que o Marcos vai falar, ela vai embora. Qual vai ser o relacionamento bom aí, irmão? Nenhum. Não tem relacionamento, porque relacionamento é troca de conversa. Tem que haver diálogo. E como é que nós dialogamos hoje com Deus? Oramos, nós estamos falando. Estudamos a palavra, Deus está falando. Então, quando eu oro, eu falo. Forte. Só que a hora de Deus falar, eu vou embora. Aí eu oro 3 horas, 2 horas, 5 horas, 10 horas, mas não pego a Bíblia para poder extrair dela o que Deus está falando. Que relacionamento é esse? Que intimidade eu vou ter? Que vontade eu vou ter de poder falar mais com Deus? Não vai ter, irmão. Não tem como. Então, a intimidade hoje nessa correria, tem como ter? Tem. Eu posso depois passar alguns pontos que eu aplico na minha vida, como outros pregadores, como outros professores. Por exemplo, eu não vivo do ministério. Ou seja, eu trabalho. Eu trabalho de carteira assinada. Então, eu tenho trabalho, tenho minha família, tenho ministério para poder sustentar. Entendeu? Cuidar, né? Cuidar, eu tenho que cuidar. Então, eu não posso passar muito tempo no trabalho, não posso passar muito tempo só com a família, mas também não posso passar muito tempo só com o ministério. Eu tenho que equilibrar isso. Tem que ter uma organização, né, o evangelista Marcos? A gente tem que colocar as prioridades, né, no devido lugar. Exatamente. Você bota a prioridade. Tem que ter em mente na nossa cabeça as prioridades, e Deus tem que estar nesse centro, essas prioridades. Exato, eu costumo dizer que é assim. O primeiro na nossa vida tem que ser Deus. Ponto. É o Senhor. O segundo é a nossa família. Se não tem família, esquece. O primeiro é Deus. Primeiro é Deus, segundo é a família, que é a nossa base, aqui no mundo físico. Depois, o trabalho. Porque o trabalho é porque traz o recurso. O filho precisa do leite. A esposa precisa se arrumar, irmão. Sim. Está entendendo? Alguém precisa comer em casa. Então, o trabalho. Aí, por quarto, que eu costumo dizer, eu coloco a igreja. Não o ministério, colocar a igreja. Ministério é a minha família. Meu primeiro ministério é a minha família. Deus em primeiro lugar, meu primeiro ministério é a minha família. Tem gente que troca por aí, o evangelista? Ah, rapaz, tem gente que muda isso aí. Estão invertendo? O que mais fazem? A igreja é importante, mas ela está vindo em primeiro lugar para alguns casos aí? Tá.
Tá, não tá? Tem pessoas se separando hoje porque a pessoa entra na igreja na segunda de manhã, sai de noite. Entra na terça de manhã, sai de noite. E depois culpa a Deus? Culpa a Deus. Senhor, porque o Senhor me desamparou? Não foi Deus, pô. Nós vivemos numa época da lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Então nós temos que ter organização. É difícil, Marco? Precisa fazer faculdade? Não. É só você entender o que a Bíblia está dizendo por concernente a isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, todo mundo conhece: primeiro eu busco o reino dos céus e a justiça dos céus, e depois as outras coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino dos céus e a sua justiça? É Deus. Deus em primeiro lugar. Eu acordei, falei com Deus. Vou dormir, falei com Deus. Vou comer, falei com Deus. Vou beber um suco, falei com Deus. Tive uma bênção, agradeci a Deus. Tive um problema, chorei com Deus. Deus em primeiro lugar, depois a minha família. Olha, eu já fiz isso várias vezes. O povo da igreja está assistindo. Sim. Eles estão assistindo e sabem que eu não estou mentindo. Várias vezes eu já liguei para o meu pastor, mandei mensagem, WhatsApp, falei: pastor, olha só, hoje eu estou pegado em casa. Por quê, Marco? Hoje eu vou dar uma força para minha cheirosa. Chamo minha esposa de cheirosa. Vou dar uma força para minha cheirosa. Vou fazer a janta hoje, vou cuidar dela e da minha família. E o meu pastor, muito sábio, fala assim: ó, fique em paz. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Pastor, olha só, hoje não vai ter como eu ir para a escola dominical. Ou, se eu for num sábado, eu falando, ó, domingo não vai ter como eu ir. Por quê, Marcos? Eu vou dar uma volta com a minha família. Vou me divertir com a minha família. E o pastor sabe o que fala? Vai em paz. Precisa, né? Nossa, como precisa. Porque se minha família não estiver estruturada, não estiver bem, como é que vai ficar meu ministério? Como é que eu vou levantar a mão e vou falar, profetizar para uma pessoa que vai ter uma família abençoada se a minha não está abençoada? Sim. Então a intimidade com Deus nessa correria dá tempo. Dá. Por quê? O sábio Salomão escreve em Eclesiastes 3, e todo mundo conhece também, que há tempo para todas. Olha só, eu não preciso ser um exemplo, um exímio, um doutor em hermenêutica para entender isso aqui. Certo. Há tempo para todas, totalidade, todas as coisas. Então, se são para todas as coisas, eu tenho tempo para acordar de manhã e falar com Deus. Eu tenho tempo de conversar com minha esposa antes de trabalhar alguma coisa, nem que se for para dar um beijo nela e dizer que eu amo ela, porque eu não sei se eu volto. Sim. Deus sabe todas as coisas, eu não. Dá tempo para eu trabalhar, pelo menos 8 horas por dia. Dá tempo para eu chegar em casa, tomar um cafezinho da tarde com minha esposa, mesmo sem tomar café. Mas Sim. tomar lá o cafezinho, comer lá alguma coisa com minha esposa, ir à igreja, ou sair para pregar. Dá tempo para estudar. Marcos, como isso? Gente, quando eu fazia faculdade, que eu terminei, quando eu fazia faculdade, eu estudava na madrugada, irmão. Eu virava a madrugada, ia trabalhar no outro dia pernoitado. E por que para Deus não? Sim. Porque, olha só, presta atenção. Um mundaréu d'água, o crente não vem para a igreja. Mas para trabalhar vai. Verdade. Está caindo a chuva, alagou tudo. Vê se o crente falta ao trabalho. Deus sempre está em segundo lugar. Deus sempre está colocado na gaveta. Ó. Nós temos que tirar Deus da gaveta. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o primeiro, o meio e o último na nossa vida sempre. O restante, meu Glória amigo. a Deus. O restante. Porque se eu tenho Deus em primeiro lugar, meu amigo, em Salmos 46, 1, o texto diz que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se eu tenho medo, eu tenho em quem me refugiar. Se eu tenho alguma briga, alguém está querendo me atacar, eu tenho uma fortaleza para me proteger. Se eu estou ferido, eu tenho um socorro presente. Nós não estamos falando da ambulância do SAMU, que você liga, 40 minutos depois ela chega. Não, estou falando de, eu estou aqui, meu filho. É benção. Estou aqui, fala comigo. Socorro bem presente na hora da nossa angústia. Então, se eu não tenho uma intimidade com Deus, mesmo no meio da correria, meu amigo, vai ser um relacionamento falido. Só eu falo,
só eu esperneio, vou fazer biquinho, vou murmurar. Meu amigo, andei um passo à frente, não tenho intimidade, vi algo errado, murmurei, dou 4 passos atrás. Então, dá para viver, dá para fazer sim. No meio dessa correria toda, dá para ter intimidade. Porque senão não tinha homem de Deus, mulheres de Deus. Sim, sempre tem, né? Entendeu? A gente organiza as prioridades e vai dando certo. Exatamente. Rotina e desafios. Quais são os maiores obstáculos hoje para buscar a presença de Deus? O problema é falta de tempo ou falta de prioridade? Isso. O maior obstáculo hoje de buscar a presença de Deus é a falta de prioridade. Não é falta de tempo. Porque perceba, vamos lá, se nós pegarmos, não vou muito longe não, nós temos profetas canônicos e profetas não canônicos. Já estou pegando desde o Antigo Testamento já para nós termos essa ciência. Os profetas canônicos nós conhecemos, que são os profetas que escreveram livros e colocaram o nome sobre eles. E desses profetas canônicos, 16 profetas. 12 menores e 4 maiores. Beleza? E os não canônicos estão mais expostos nos textos históricos. 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Crônicas, entendeu? 1º e 2 Reis. Estão ali. Esses profetas, eles tinham prioridades. Teve tempo para trabalhar para Cristo, para o Senhor, que até então Cristo estava embutido no meio. Beleza. Só que quando eu saio do Antigo Testamento e vou para o Novo Testamento, em Lucas capítulo 7, a partir do verso 24, João Batista está preso. Herodes já prendeu ele e está próximo para ser morto. Só que 2 discípulos dele vai até Jesus fazer alguns questionamentos. Por quê? Olha, João pediu para perguntar se o Senhor é o verdadeiro mesmo Messias. Aí Jesus falou, rapaz, você está vendo aí? Os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam, os mortos são ressuscitados e os pobres são evangelizados. Vai lá e diz para João que sou eu mesmo. Quando os discípulos saem, isso é para nós entendermos o foco, porque está faltando foco, está faltando determinação. O tempo tem, eu vou explicar por quê. Quando Jesus vai falar sobre João Batista, que João Batista não é uma cana que o vento agita, que João Batista não é um homem vestido de trajes finos, porque esses estão no palácio, aí Jesus solta essa. Nascido de mulher, não há outro maior do que João. Não há outro. Moisés, menor que João. Elias, menor que João. Isaías, menor que João. Zacarias, menor que João. Abacuque, menor que João. Acima de João, na terra, era só Jesus. Só Jesus. Aí, mas Marco, por que você está falando isso? Por causa disso que você me perguntou. Há tempo, sabe por quê? Sabe quanto tempo foi o ministério de João? 6 meses. João teve um ministério de 6 meses pregando uma única palavra, uma única mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você consegue entender que eu não preciso passar 30 horas falando com Deus, direto ali, se empenhando, não preciso. Eu não preciso. Se eu pudesse, faria. Mas eu não posso por conta da correria, eu tenho família para sustentar. Até se eu vivesse do ministério, eu teria que ter o meu tempo para a minha família. Sim. Para ela ser sempre estruturada. Então, qual é o problema? É muito mais fácil ter 2 horas, 10 minutos, fixo, focado com Deus, do que 30 horas sem Ele, irmão. Sim. Do que 30 horas. Então é isso que nós temos que entender. É a constância, né? Ser constante. Por isso que Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, por isso, amados irmãos, permanecei firmes e constantes, sempre abundante no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É ter constância. Ministério não é explosão. Porque se você botar um corredor para fazer 400 metros
500 metros, 1 quilômetro correndo na explosão, na metade ele cansa, deita no chão cansado. Agora, se você sair aqui devagarinho no trote, na constância, você vai chegar e ainda vai passar daquele tempo. Então, a ideia é essa. Eu costumo dizer isso para o povo. Marcos, você ora quantas vezes por dia? Porque Daniel orava 3 vezes por dia. Já para os muçulmanos, são 5 vezes por dia. E você? Eu falo, só oro 1 vez por dia. Aí o pessoal já arregala os olhos. 1 vez, Marcos? Só 1 vez. Desde quando eu levanto até eu me deitar, eu oro com Deus sempre. Estou aqui falando com você, estou falando com Deus no meu coração. Estou andando na rua, estou falando com Deus no meu coração. E vou ainda mais além, porque eu preparo as minhas mensagens andando, falando. O povo olha, esse garoto é doido. Mas eu estou falando com Deus. Eu estou aplicando em mim a mensagem, eu estou vivendo ela. E vale a pena. Sim. Vale a pena você viver a mensagem, viver a palavra, em constância falar com Deus. Falar com Deus sempre. Porque vale a pena. É benção, é benção. Vamos adiante. Vamos adiante aqui. Prática no dia a dia. Como desenvolver um hábito de oração mesmo na correria? Simples. Simples. Eu vou tirar assim por mim. É claro que, Marcos, você é o perfeito? Jamais. Jamais. Eu tenho minhas imperfeições. Mas o negócio é sempre lembrar que você tem um Deus, você tem um dono, você tem um general, você tem um chefe. Marcos, como assim? Eu entrei para a Seara. Eu respondo ao general. Então eu tenho que falar com ele. Imagine você, agora eu vou trazer para o meio físico. Imagine você trabalhando em uma empresa que o dono da empresa não fala com você. Imagine você trabalhando numa empresa que o chefe não fala com você, deixa você lá quietinho, você não fala com ele. Como é que você vai saber as demandas do dia? Como é que você vai saber das tarefas? Nós temos tarefas a fazer, não tem como. Então você tem que perguntar. Então, assim, isso vai se encaixar diretamente nessa pergunta. Como eu devo fazer? O que eu devo fazer para manter essa rotina de oração, falar com Deus? Eu, quando eu costumo ensinar, eu estive ensinando na última segunda-feira, lá no curso da ETAD, que nós estamos falando sobre os livros poéticos. Então eu tive que tentar resumir o livro dos Salmos, de 150 músicas, louvores, em 4 pilares: adoração, louvor, serviço e petição. Como é que é isso, Marcos? Está dentro dessa sua pergunta. Se você, ou eu, ou quem está nos ouvir, aplicar esses 4 pilares, vai ter tempo, vai ter momento, vai ter incentivo. Você vai ser incentivado pelo próprio Espírito Santo a partir disso. Por quê? Adore a Deus. O que é adorar o Senhor? É chegar domingo à noite, estender a mão e começar a cantar? Eu poderia estar em qualquer outro lugar? Não. Isso não é adorar a Deus. Adorar a Deus, eu vou até dar um exemplo aqui, meio até complicado, mas vale a pena. Sim. Imagine o camarada que está servindo ao crime. Ele está ali segurando a sua ferramenta que tenta o proteger. Uma arma de fogo. Ele manda. Ele decide. Mas quando chega, ele é abordado, que fala, perdeu, mão para o alto, igual tem nos filmes, mão para o alto, o cara larga a arma. Sim. Ele não levanta mais a hora que ele quer. Ele não sai dali da hora que ele quer. Ele só vai obedecer àquele que o rendeu. Adorar a Deus é servir aquele que te rendeu. Você está rendido. Você só sai do trabalho se Deus mandar. Amém. Você só sai de uma igreja para outra se Deus mandar. Você só faz as coisas na igreja se Deus mandar. Isso é adoração a Deus. Adorar a Deus é obedecê-lo. Enquanto Adão não desobedecia, ele adorava a Deus toda tarde. Diz o texto que toda tarde, no crepúsculo, Deus descia no Éden e fazia as pesquisas, os feedback. E hoje, eu quero parafrasear para o pessoal entender. Imagine Deus descendo, sentando, senta aqui, irmão, vamos bater um papo.
Quantos animais você colocou o nome hoje? E as plantas, já nomeou elas? Você já está começando aqui a organizar onde vai ficar esse, onde vai ficar aquele? Era todo dia. Ele adorava a Deus ali, ele fazia adoração a Deus assim. Mas no dia que ele desobedeceu, ele deixou de adorar a Deus. E todo desobediente, ele é expulso de onde ele está. Não tem como. Deus te coloca num patamar por conta da adoração, obediência. Depois que você desobedece, Deus te tira. Deus tira, porque o texto é bem claro. E o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim. Expulsou, porque desobedeceu. Então, quer adorar a Deus? Só faça o que Ele manda. Se Deus mandou orar, ore. Se Deus mandou pregar, pregue. Se Deus mandou louvar, louve. Isso é adorar. Marcos, de onde começa? Na igreja? Não, dentro da nossa casa. Quando eu acordo, antes de dormir, eu estou adorando. O dia inteiro, eu estou só fazendo o que Deus me manda. Estou adorando. Segundo é louvor. Eu preciso louvar a Deus. Eu louvo a minha esposa, irmão. A Bíblia me permite louvá-la. Cantares de Salomão me mostra isso. Eu falar que ela é linda, ela é bela, aí sim entra o louvor da igreja. Aí sim entra os sons dos músicos. Você dizer palavras lindas para o Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é alvo mais que a neve, que Ele é todo eterno, a sua glória não tem fim. Isso é louvá-la a Deus. Terceiro, mais difícil, é servir. Marcos, por que servir é mais difícil? Porque servir a você é mole. Você me ama, eu te amo. Culminamos na mesma fé. É fácil. É muito fácil pegar essa água e te dar. Mas Jesus disse o seguinte. Ele disse assim, amai quem vos odeia. E orai para quem te persegues. Esse é o verdadeiro servir. Entregar. Jesus está na cruz, apanhou, sofreu, agonizou, foi crucificado e mesmo assim ele serviu. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Jesus serviu a quem bateu nele, quem gritou, crucifica-o. Glória. Entendeu? E por último, é pedir. Que o pessoal inverte, né? O pessoal chega na igreja, dobra o joelho e começa a pedir, pede danado a Deus. Mas não esquece de aplicar os outros. Então, é esse o processo. Como nós devemos arrumar um tempo para as coisas de Deus nesse mundo da correria? Aplicando isso. Adore a Deus, louve a Deus, sirva, depois pede. Irmão, esquece. Assim, o seu corpo, tanto espiritual como físico, vai implorar. E como o rins implora pela água, quando você sente sede, é porque o rins não aguenta mais. Sim. Ele quer água. O seu corpo vai fazer isso. Ei, você precisa orar. É a reação, né? Acontece, né? Ei, vai começar a tremer. Você precisa estudar a Bíblia. Deus quer falar contigo. É exatamente isso. Aplicou isso, meu amigo. Depois que eu apliquei, esquece. Eu durmo orando. Eu acordo orando. Antes de levantar, eu já orei muito, já deitado. Antes de dobrar o joelho para orar, eu já orei bastante falando, andando. Por que isso? Porque eu sei que minha vida é corrida. A minha vida é uma tremenda correria. Está entendendo? Mas nós temos que tirar o tempo para Deus. Só para o pessoal entender uma experiência que eu tive ontem. Eu fui para Pedras de Guaratiba fazer um trabalho evangelístico que a denominação congregacional, que foi fundada por Robert Rey de Cali, a primeira escola bíblica dominical do Brasil, foi feita lá em Petrópolis para 5 crianças, com a dona Sara Cali, esposa do senhor pastor Robert Rey de Cali. Então, quando eles criaram isso, toda a congregacional do Brasil vem para Pé de Guaratiba, todo dia 21 de abril, e faz um trabalho muito interessante, onde todo recurso que é obtido fica para as crianças do abrigo, do orfanato. Então eu fui para lá muito cedo. Voltei de lá, cheguei em casa, era 8 horas da noite, tomei um banho, peguei a Bíblia que minha esposa me deu de presente e comecei.
E olha que eu estava lá servindo a Deus, eu louvei, eu orei, eu evangelizei. Mas mesmo assim, quando eu cheguei em casa, fiquei um tempo com minha esposa. Quando minha esposa dormiu, eu fui para a Bíblia. Eu esqueci que no outro dia eu tinha que trabalhar. Fui trabalhar pernoitado. Mas valeu a pena. Sim. Valeu a pena, porque tudo isso que eu plantei, eu sei que lá na frente eu vou colher. É um investimento. Um investimento muito grande no Evangelho. É benção. Vida emocional e espiritual. O cansaço e o estresse pode afetar nossa conexão com Deus? Como lidar com isso? Tem mais uma pergunta. O que fazer quando não sentimos vontade de orar ou buscar a Deus? Então, vamos lá. Eu vou responder as duas perguntas com uma única resposta. Eu vou fazer uma ilustração para responder essas perguntas. Por quê? Dentro do nosso corpo, que é esse bobão, nosso corpo é o bobão, o bonecão do posto, é o ventríloco. Dentro do nosso corpo tem dois seres poderosíssimos, ok? A primeira pergunta está mencionada à segunda. Todas as duas estão linkadas, tá? Se o estresse, se o emocional nos impede dessa conexão. E a outra é se nós podemos continuar, mesmo nessa fadiga toda. Vamos lá. O que não nos dá mais vontade de orar? A mesma resposta vai servir para as duas. Um certo homem, uma ilustração, dentro de um vilarejo, ele criava cães. Ele tinha 2 cães, um branco e um marrom. Vamos lá, os mais poderosos, da raça Pitbull, só para ilustrar melhor para eles entenderem. Um belo dia, ele viu que a vila estava muito pacata, não tinha diversão. Colocaram os cães para se enfrentar. Aquilo é bagunça, é alvoroço, é confusão, encheu de pessoas. E de então começaram a apostar. O branco vence, o marrom vence, o branco vence, o marrom vence. Enfim, o branco venceu. O dono pegou, viu que aquilo deu ibope, levou eles para casa, passaram meses cuidando e voltou novamente. Todo mundo, olha, o branco venceu, hein? Vamos apostar no branco, ele é o mais forte. Só que dessa vez quem venceu foi o marrom. Já mudou. Fez a mesma coisa, passou uns meses, voltou novamente. Olha, dessa vez o marrom está mais forte, ele venceu da última. Vamos apostar no marrom. O branco venceu. Aí alguém falou assim, tem alguma coisa errada. Todos que nós apostamos, quem vence é o outro. Como é que é isso? Aí o dono dos cães falou assim, claro, eu sou o dono. Eu sei que vocês vão apostar no que venceu anteriormente. O que é que eu faço? Quando eles estão se recuperando, eu deixo aquele que venceu anteriormente com fome e alimento o outro. Ele fica forte. Então, toda vez eu fazia isso. Eu deixava de alimentar o que vocês iriam apostar e alimentava o outro. O que é isso, Marco? Moral da história. Nós temos 2 cães poderosíssimos dentro desse corpo que é o bobão. Esse corpo só segue aquilo que o cão mais forte determina. E que cães são esses, Marco? Só tem 2. Alma e espírito. A alma, ela quer as vontades do mundo. E o espírito está pronto, quer as vontades de Deus. Quem nós vamos alimentar? Se eu alimento o espírito, o meu corpo segue o espírito. A alma perde, está fraca. Se eu alimento a minha alma com os prazeres do mundo, o espírito enfraquece, a alma ganha. O corpo vai para a alma. O que é isso? Marcos, o cansaço e a fadiga atrapalha só se você estiver alimentando a alma e não o espírito. Sim. Marcos, por que o crente fica sem vontade de orar, de ler a Bíblia? Porque está alimentando a alma e não o espírito. Como eu alimento a alma? Fofoca, disse-me-disse, bebedeira, entorpecentes, coisas que não devem, vistas que nós não devemos ver. Isso alimenta a alma, ela quer prazer, ela dá prazer à carne. Então, por isso que Jesus falou para nós orarmos e vigiarmos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque ela vai na vontade da alma. Por isso pode ver que diversas vezes na Bíblia Sagrada, a maior parte,
o Senhor está pedindo a nossa alma, porque é a nossa vontade, é a nossa volição. Então, se eu alimento a alma, o espírito fica fraco. Agora, se eu alimentar o espírito, mesmo cansado, eu oro. Mesmo afadigado, eu estudo a palavra. Nem que seja 5 minutos, mas eu faço, porque o espírito está forte. E como é que eu alimento o espírito? Jejum, oração, estudo bíblico, isso vai alimentando o espírito. Esses alimentos é o mocotó do espírito, é a dobradinha do espírito, é a feijoada do espírito, é o que deixa o espírito forte. Então, mesmo cansado, afadigado, estressado do trabalho, o espírito está forte, eu não deixo de falar com Deus, eu não deixo de ouvir Deus por intermédio da palavra. Independente do cansaço, né? Nunca vai faltar a vontade de falar com Deus, porque o espírito está forte. A vontade da alma está fraquinha, o espírito pisa nela. Jesus teve isso. Ou não? Quando você abre a Bíblia em Lucas 4, Mateus 4, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para se detoxicar. 40 dias e 40 noites. Jesus sentiu fome. Sim. Vontade da carne, da alma. Mas quando ele enfrenta o diabo, ele está com fome. 40 dias sem comer, meu jovem. Só que ele, como o espírito dele estava muito forte, quando o diabo disse assim, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão, Jesus é Deus, irmão. Ele estrala o dedo, a pedra vira pão, e isso é indiferente para ele, todo o poder dele, ele é soberano. Mas o problema é que o diabo queria colocar dúvida. Se tu és, o diabo sabia que ele era. Então, em forma, o diabo quis pegar a necessidade da alma, de comer um bom pedaço de pão, ou glória, aquela mortadela, ou com aquele presunto e um queijo. O diabo tenta buscar a vontade da alma, só que ele esqueceu que a alma estava fraca. O espírito forte. Aí Jesus vai lá em Deuteronômio capítulo 6 e manda, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está entendendo? É isso que eu falo. Ele tira o Senhor Jesus dali e vai levar mais uma vez para mostrar a vontade da alma. Leva para o cenáculo e diz, também está escrito. Olha, por isso que é importante saber quem está usando a Bíblia. O diabo usou a palavra, usou o Salmo 91 contra Jesus. Ele disse, olha, pula daqui porque também está escrito que darás ordem aos seus anjos para que te proteja. Olha isso. A vontade. A vontade é, quem não quer pular e o Senhor aguardar? Pulou, o Senhor pega. Quem não quer? Isso dá vontade, isso dá euforia. Aí Jesus volta lá em Deuteronômio 8. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí depois ele vai para a maior de todas. É por isso que o Espírito Santo deixou essas 3 tentações, que isso compete com aquilo que nós temos hoje. Leva ele para o Monte Hermon. Mostra toda a criação, mostra tudo pronto. E diz, se tu se adorar a mim, prostrando-se, eu te darei tudo isso. Vontade. Qual é a vontade do ser humano hoje? É ter bens, ter poder, ter prestígio. A vontade. Jesus também poderia ter. É o ser humano. Sim. Só que Jesus vai em Deuteronômio 10 e diz para trás, Satanás, somente ao Senhor teu Deus prestará culto, somente a Ele adorarás. O Espírito está pronto. Quando o Espírito está pronto, Satanás pode vir do jeito que ele quiser. Ele pode vir como anjo de luz, o Espírito está pronto, Deus vai te dar o discernimento. Ele pode vir como o melhor manjar, o Espírito está pronto, eu quero comer legume e beber água. Ele pode vir como qualquer outra coisa, ele pode vir como adorador de Baal, não tem problema nenhum, conserta o altar, o fogo desce. Porque o Espírito está pronto. Amém? E o diabo, mesmo sabendo que ele é perdedor, ele ainda assim, né, o evangelista Marcos, pegando um gancho aqui, que você está falando aqui, mesmo ele sabendo que ele é perdedor, mas ele ainda nunca vai deixar passar aquela oportunidade de tentar, né? Ele é o tentador. Sabe por quê? Porque assim, pela teologia, ele é eviterno. Eterno é só Deus. Os anjos são eviternos e nós somos mortais. Meu amigo, o diabo, ele já foi condenado e julgado desde a eternidade.
Porque quando Moisés escreve o Salmo 90, verso 2, que ele diz assim: antes que as montanhas crescessem, e antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, ou seja, Deus já é desde a eternidade, ele não existe, e até com muita responsabilidade tem que falar isso, que Deus não existe, ele é. Essa xícara, ela existe, essa taça aqui, ela existe, porque ela foi criada. Os anjos existem porque foram criados. Nós existimos porque nós fomos criados. Deus não existe, ele é. Ele é. Ele não existe, ele é. Então, desde a eternidade, se você abrir Isaías 14 e abrir Ezequiel 28, você vai entender quem foi ele, onde ele estava, qual era o seu nível. Então, toda vez que o anjo tinha uma decisão, é para sempre. Eles não são eternos, são imortais, como nós seremos imortais daqui a um tempo. Tomara que seja daqui a alguns minutos, que eu estou querendo ir para a glória com meu Pai. Tomara que Jesus volte. Mas enquanto não volta, nós temos que entender isso. Ele é eviterno. Sendo eviterno, a decisão é para sempre. Se a decisão dele foi ser um pecador, já era, vai ser para sempre. Então Deus, mesmo com a sua justiça, mesmo com o seu amor, não pode fazer mais nada. Ele já foi julgado e condenado desde a eternidade. Então, para ele, o mais fácil é ficar tentando. Não tem o ditado popular que diz: água mole ou pedra dura, tanto bate até que fura? Então ele fica ali, ó. Ele tenta, ele tenta, ele tenta, ele tenta. Da mesma forma que ele tentou Adão no Éden, sim, ele tentou Jesus no monte, no deserto. Então, assim, ele vai tentar hoje, ele vai tentar amanhã, e outra, hein? Ele não é criativo, ele tenta das mesmas formas. Sim, a forma que o cara, né? Do mesma forma que o cara caiu lá atrás, ele vai tentar aqui de novo. É o ser humano que subestima, né, o evangelista Marcos? Eu digo nem só subestimar, né? Assim, querendo ou não, o diabo tem poder. Tem poder. Só que nos ensinaram errado. O tempo todo nos ensinaram que o inferno é o império do diabo, é mentira. Ele é prisioneiro do inferno. Quem manda no inferno é Deus. Quem manda no inferno é Deus. Ele manda no céu, ele manda na terra e debaixo da terra. Ele manda no inferno. O diabo é prisioneiro. Beleza? Nos ensinaram que nós devemos ter medo do diabo, sendo que a ira é de Deus. Sim. A ira é de Deus. Em Zacarias, mostra Zacarias vendo uma visão de uma pedra, uma rocha com 7 olhos. Os 7 olhos da ira do Senhor rodeando a terra. Aqueles olhos que João viu em Apocalipse capítulo 1, que os seus olhos é como chama de fogo, é o fogo da ira do Senhor. É desses olhos que nós temos que ter medo. Olha. É dessa ira, não é do diabo não, irmão. Porque Paulo escreveu que maior que está em nós do que o está no mundo. Isso é forte. Não é forte? Então o que eu estou falando, a ira é de Deus. Deus é todo poderoso. É pérola. Nos ensinaram errado. Glória. Nos ensinaram errado esse tempo todo. Então, não é subestimar o diabo, é porque ele tem poder. Ele tem poder para dar carro, dar casa, dar riqueza, curar a enfermidade. Ele tem poder. Mas todo o poder é de Deus. Só que ele fica ali insistindo, porque quanto mais ele levar, melhor para ele. Ele já está condenado. Melhor para ele. A raiva dele é que o dom de adorar que era dele, Deus nos deu. Ok? O dom de adorar que era dele, Deus nos deu. Deus nunca chamou ele na Bíblia Sagrada de filho, nos chama de filho. Deus nunca chamou ele de amigo, nos chama de amigo. Nunca teve uma família, nós temos família. E outra, ele pecou e já foi condenado para sempre. Nós pecamos e temos Jesus para justificar o nosso pecado com perdão. Benção. Que benção. Que benção, né? Evangelista, eu já estou ficando com saudade já, né? Que a gente está chegando aí na reta final, né? É a minha última ficha. O evangelista Marco fala demais, né? Meu Deus, fala muito. Aqui eu quero que o varão deixa para nós aqui um conselho prático que você daria para quem não sente vontade ou não tem tempo para Deus. Qual o conselho prático que daria agora para quem está nos assistindo ali? O conselho prático que eu daria para você que está aí
Quem se sente fraco. Isso, que se sente fraco, que, poxa, um dia trilhou o bom caminho, esteve no quartel-general de Jeová e, infelizmente, por algumas circunstâncias, uma fala mal colocada, uma pregação direcionada, poxa, se esfriou, não quer mais ouvir as pregações, não quer mais ouvir um louvor, não quer mais falar com Deus em orações, não quer ouvir mais a sua voz a partir da Bíblia Sagrada. Qual é o meu conselho? Volte enquanto ainda dá tempo. Eu não vou jogar confetes, não vou fazer carinho, não vou. É claro que, como Zacarias disse, que não é por força e nem por violência, mas a mesma coisa que eu vou falar para você. Volte. Busque alimentar o seu espírito. Marcos, como é que eu faço se eu estou fraquíssimo na fé? Aprenda um negócio que eu vou te ensinar. O Espírito Santo ainda habita em vós. Ele só adormeceu, porque aí dentro tem um espírito forte. Ele só está fraco, precisa comer. E como é que você faz para ele comer? Palavra de Deus, oração, jejum. Marcos, qual é o jejum? Eu não posso ficar sem comer muito tempo. 10 minutos, meia hora. Marcos, o que me tira a vontade hoje de estudar o texto sagrado? O que me tira a vontade de orar? É o TikTok? Exclui ele, desinstala. É o Kawaii? Desinstala. É o YouTube? Desinstala. Marcos, é o celular em si? Desliga ele. Pega aqueles Nokia da antiga, que o máximo que você poderia jogar nele é o jogo da cobrinha, do Snake. Aquele bem antigo, que só serve para falar, não serve para fazer mais nada. Bote o seu contato nele. Busque as coisas de Deus. Para de assistir as coisas do mundo. Esquece Big Brother. Esquece as coisas que vão te levar para o mundo. Começa a assistir pregação, ouvir louvores. Louvores, irmãos, que louvam a Deus, não os homens. Louvores, que louvam a Deus. Que aí você vai voltar a ter sede. Você vai voltar, você vai ser como aquela mulher samaritana. Senhor, me dá desta água para que eu não possa voltar mais aqui. Aí Jesus vai te confrontar falando, vai lá e chama seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, bem, tiveste 5, que você tem agora não é seu. Então ele vai te confrontar. Na hora que você pedir da água, ele vai te confrontar e vai ser onde você vai voltar, e voltar com força. Porque Ageu deixou bem claro, capítulo 2, verso 9, que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Glória a Deus. Caí hoje, Marcos, levanta. Marcos, eu não consigo ir andando. Vai deitado, mas não pare. Volte para o Evangelho, volte a estudar, volte a orar, volte a jejuar. E outra, eu quero ver você que está fraco hoje, firme na fé, dividindo o altar, pregando por aí. Está aí, conselho dado, né? Prático para nossas vidas, dia a dia. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, né? Que foi mais uma aula, né? Foi aqui algo de Deus, né? Deus foi trabalhando profundamente nos relatos, na conversa, e foi surgindo aqui versículos, foi surgindo aqui lições práticas para o dia a dia, para que a gente possa ter uma vida melhor diante da presença de Deus. Já estou com saudade, estamos finalizando, tá bom? Você, mais uma vez, que participou do outro vídeo, gostou, chegou nesse daqui, também dá aquele like, curte, compartilha, tá bom? Você que está chegando também pela primeira vez, tá bom? É o nosso @BR Vida Renovada, o nosso Instagram. Lá na bio também vai estar lá o link, tá bom? Para você ver esse vídeo aqui completo na íntegra. No Instagram, no @BR Vida Renovada, você vai ver os cortes aqui, que foram top, pérolas aqui, né? Falada pelo evangelista Marcos Andrade. Você vai estar acompanhando ali os cortes. Mas clica ali no link da bio. Sábado, às 18 horas,
você vai estar vendo esse vídeo aqui completo, na íntegra. É um presente, é uma pérola de Deus para a sua vida e para aquele que você ama também, né? Um amigo, um colega, um vizinho. Envie esse vídeo, compartilha, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo através da palavra, através deste canal, através desse podcast, tá bom? Você que ficou feliz, né? Não deixe de curtir, não deixe de ativar esse sininho aqui que está aqui embaixo, para que você também possa receber, né, toda a notificação de um vídeo novo e você não ficar de fora, tá ok? A gente vai deixar aqui embaixo também, evangelista, o seu arroba, o seu Instagram, para aquele que quer entrar em contato, né? Ele que gostou, ouviu, quer ouvir um pouco mais da palavra, né, falada pelo evangelista Marcos Andrade. A gente vai deixar o arroba dele aqui embaixo, tá bom? E você vai estar entrando em contato, convidando. Eu tenho certeza que o evangelista vai estar pronto para servir também na sua igreja, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima, até semana que vem, né? Se Deus quiser, tá bom? Um abraço, na paz do Senhor Jesus.